Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou Marcos Demétrio. Sejam muito bem-vindos à Jornada das Licitações, um evento onde a gente vai procurar tratar de aspectos legais, né, dos procedimentos de licitação, mas procurando dar uma visão mais prática, né, uma visão mais simplória aí das licitações. A gente que é acostumado a trabalhar com leis, a gente vê muito engessamento, né, muitas dificuldades de compreensão quando a gente vai tentar compreender, por exemplo, a lei de licitações, a lei 8666 de 93, ou até a 10520 de 2002. Isso é um emaranhado de leis que você, na pura leitura, você pode achar complexo, né, esse processo de literatura. E a nossa proposta aqui nesse momento é tentar simplificar ao máximo isso, né? Você que pretende alavancar suas vendas vendendo para o governo, você que já vende para o governo, mas quer melhorar isso, né? Melhorar seus processos, então essa é a sua oportunidade, tá? A nossa proposta aqui é de um treinamento 100% online, 100% gratuito, onde a gente tente passar para vocês o nosso conhecimento a respeito da área de licitações e contratos. Tá? Gostaria de agradecer à empresa Organização Paulista, que está nos apoiando nessa jornada das licitações, Éder Lebrão também, nosso design, né, que está mexendo com a área de redes sociais para a gente. Então, um forte abraço a vocês que estão nos ajudando. Bom, jornada das licitações. Como aula 1, a nossa proposta é falar de alguns temas que as licitações necessitam num primeiro momento. Então, toda licitação precisa disso num primeiro momento e que às vezes isso não se torna público, né? E às vezes um fornecedor acha que isso não é importante, ou até quem está lá dentro da administração pública não dá tanto valor a essas peças instrumentais, que são o quê? Planejamento, primeira fase importantíssima de um processo, termo de referência, e dentro desse termo de referência, uma parte importantíssima dentro do processo, que são as pesquisas de mercado, e eu coloco ainda o termo aqui, válidas, né? Porque às vezes a gente pode ter pesquisas que não são válidas, tá? Então, numa aula inicial, a gente vai estar trabalhando com essas três peças instrumentais, né? Pesquisa de mercados válidas, termo de referência e planejamento. Numa aula seguinte, uma aula 2, a gente vai estar trabalhando sobre o pregão e suas peculiaridades, né? Por que o pregão? Porque o pregão nada mais é do que a modalidade mais usada no setor público. É uma modalidade que foi criada em 2002, onde para todo bem e serviço comum, o órgão público ele se sente obrigado a usar essa modalidade de licitação. Então, na maioria das vezes, quando você fala de licitação em algum órgão público, você pode estar falando de pregão. Então, nessa jornada de licitações, a modalidade que a gente vai focar é no pregão, tá? E uma aula 3, onde a gente vai estar falando com um tema surpresa, que eu já digo que já não é surpresa, que é Covid-19, não é 29, é 19, e as licitações. Tá? Então, esses são os temas que a gente tem como proposta nessa jornada das licitações. Então, primeiro a gente vai falar de uma parte inicial dos processos, depois a gente vai falar sobre o pregão e suas peculiaridades, seja ele na forma eletrônica ou na forma presencial, e depois a gente vai falar sobre o Covid-19 e as licitações públicas. Tá? Então, planejamento. Sou fornecedor, Marcos. O que eu tenho que pensar? Na verdade, o planejamento é visão a longo prazo, né? Se a gente for falar de agente público, a gente tem bastante dificuldades, né, com essa relação de um setor público que planeje bem. Mas se a gente for falar de fornecedor, o que o fornecedor tem que fazer enquanto planejamento, o que ele tem que perguntar se ele pretende um dia vender para um órgão público, né? Primeiro, tem uma empresa? Primeira pergunta, tem uma empresa? É fácil criar, né? Hoje a gente tem aí um tipo de empresa muito simples, onde você precisa ser só você e ter algo para vender, um serviço ou um produto, que é a MEI, né? Então você consegue criar uma empresa com muita simplicidade hoje, né?
sempre com o apoio do SEBRAE, isso é importante, então é um órgão que auxilia na criação das empresas, mas a criação de uma MEI, por exemplo, onde você já consegue vender, é claro que quando a gente chega numa MEI que tem um limite de venda, só por ser MEI, você acaba limitando a sua venda ao limite da MEI, né? Então, você não vai entrar numa licitação de R$ 1 milhão sendo uma MEI. Isso você não conseguiria fazer, né? Então, mas já dá para participar de alguns objetos aí que não são grandes, mas já é possível através de uma MEI, por exemplo. Outros tipos de empresas, ME, EPP, onde tem esses 3 tipos, a gente vai ter a lei da microempresa para favorecer vocês. Então, se você se encaixa em algum desses 3 tipos de empresa, você tem os benefícios da Lei 123 de 2006 a seu favor. É mais um benefício. Você vai ter diferenças, né, entre o tratamento que uma grande empresa é tratada e que você, microempresa, é tratada, tá? Aí, outros tipos de empresa, né? A gente tem outros aqui, a limitada, a SA, Eireli, né? São outros tipos aí de empresas que a gente vai ter, tá? Como encontrar licitações, né? Então, vamos supor que você já tem a sua empresa aberta, eu já abri minha empresa, já estou preparado para entrar numa licitação pública ou até numa dispensa de licitação, que é o procedimento onde a gente não vai licitar, e aí se torna um procedimento mais simples dentro do órgão público, mas que exige um certo cunho de responsabilidade e de legalidade também. A gente, às vezes, pela Organização Paulista, a gente trabalha com municípios pequenos também, né? E às vezes você pega compradores que as pessoas falam assim, Marcos, o prefeito ou o presidente da Câmara, as pessoas querem ajudar os fornecedores da cidade. Mas aí vai procurar o fornecedor não tem nem nota fiscal, por exemplo. Então, a gente vê o nível, né, de fornecedor que às vezes a gente vai ter numa cidade pequena, por exemplo. Então, é importante que você se regularize, que você tenha aí os documentos que um ente público vai precisar. Como encontrar licitações? Eu vou dar um exemplo aqui, que é do Comprasnet, do Compras Governamentais, que é um site do governo federal, uma plataforma de, principalmente, pregão eletrônico, onde se você pretende vender para o governo federal, e hoje, cada vez mais municípios e órgãos estaduais também participam do Compras Governamentais, é importante que você fique atento ao que o site tem para oferecer enquanto informação para você, tá? Então, você é um fornecedor e você quer consultar, por exemplo, uma área que vende, se a sua área vende, o setor público compra a sua área, né? Então, você pode vir aqui, ó, comprasgovernamentais.gov.br, você vai chegar no portal de compras e procurar aqui em Gestor Público Consultas. A gente vai abrir, mesmo você sendo fornecedor, você não vai em fornecedor, você vai em compras governamentais, tá? E vai procurar aqui, ó, tem várias pesquisas que você pode pesquisar, atas, catálogo de materiais, se você quiser ver se o seu produto que você vende se encaixa no que tem no Comprasnet. Mas o que eu prefiro de pesquisa é essa pesquisa textual aqui, editais. Por quê? Porque aqui a gente consegue refinar a busca, né? E conseguir pesquisar melhor os editais que eu quero verificar se a minha empresa vende ou não aqui. Tá? Um texto aqui que você pode colocar, por exemplo, gêneros alimentícios, se você vende alimentos, né? Então, vamos pesquisar por gêneros alimentícios. Refinar na sua região, por exemplo, colocar São Paulo aqui. Então, eu consigo colocar o estado que eu estou. Tá? Se eu quiser colocar municípios, o tipo do material, vamos supor que a gente sempre indo em selecionar aqui, tá, pessoal? Então, você vem aqui em selecionar e seleciona aqui, por exemplo, eu quero procurar arroz, né? Então, a gente pode sair uma lista, né, de arroz, a gente pode selecionar todos e colocar para buscar, tá? Aí, o sistema ele vai me buscar todos os editais que estão feitos, que estão de órgãos públicos querendo comprar arroz, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um pregão eletrônico, contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, né? O pregão 1 de 2020, o ASG é o número da unidade,
Então, pode ser uma prefeitura, pode ser um ministério, pode ser uma secretaria, tá? E aí a gente consegue buscar o edital que esse órgão público aqui está fazendo e verificar o que realmente ele está comprando. Tem um número de segurança aqui, a gente pode digitar, confirmar, abrir. E a gente tem um edital da Prefeitura de Mogi Guaçu, né, onde vai ter todos os critérios, né, do edital, as cláusulas editalícias, e lá no final do processo do edital, a gente vai ter os itens, né, que essa prefeitura, no caso, está comprando, nesse caso, de gêneros alimentícios, tá? E aí vocês conseguem consultar para ver qual o descritivo que essa prefeitura está colocando, se encaixa ou não dentro do objeto, né, que você vende, tá? Então é uma possibilidade aí de busca que você, fornecedor, tem para encontrar editais de produtos que você vende. E quando a gente fala de produtos, podem ser de serviços também, tá? Então é importante que vocês utilizem essa ferramenta também como forma de auxiliar vocês aí na busca de editais, tá? É uma das ferramentas que a gente tem. Você poderia usar a BEC de São Paulo, que a gente consegue utilizar essa fonte de pesquisa também, licitações empresas particulares de pregão eletrônico, o site da imprensa oficial, tá? Então, na jornada a gente não vai entrar nesses detalhes de outras fontes de pesquisa, mas pelo Telegram a gente consegue ajudar vocês a estar encontrando essas outras ferramentas de buscas de licitações, tá? Outra pergunta dentro da fase de planejamento ainda de fornecedores é: vou ter capacidade de cumprir o contrato? Um detalhe sobre venda para órgão público, pessoal, é que a tendência de um contrato na administração pública é um contrato unilateral, onde a administração pública tem vantagens sobre você, fornecedor. Eles podem, por exemplo, você está executando serviço, de repente eles mandarem parar porque não tem mais dinheiro para te pagar, tá? E aí você vai na justiça, isso demora, e a tendência é do setor público ter vantagens sobre você, tá? Então, um detalhe sobre contratos administrativos é: eu tenho capacidade de entregar aquilo para o setor público, né? O objetivo sempre de quando a gente contrata um terceiro é de ter parceria, de você ser um parceiro do setor público e não um inimigo. Quando o setor público te pede arroz para merenda e você não entrega esse arroz, lá dentro do setor público surge um ódio, uma raiva de você, fornecedor, de querer te matar, tá? Por mais louco que pareça, é assim que acontece. Então, se o setor público puder te punir, ele vai te punir. E aí a gente vai ter que analisar as sanções que a gente tem, né? O que você pode ter com relação às sanções? Você pode ter uma advertência, tá? Se lá dentro você pode ter uma multa. Você pode ficar impedido de participar de licitação no município e impedido de participar de licitação no Brasil. Tá? Então, o cuidado que você tem que ter é esse, de você não passar a ser um vilão da administração pública. Então, pense bem se você consegue, leia muito bem as cláusulas editalícias, principalmente questões de entrega, né? Às vezes você está vendo lá que a prefeitura, que a Câmara, que o ente público, ele está comprando lá 10 mil caixas de papel, mas ela lá nas entrelinhas do edital está falando que ela vai pedir em resmas, né? Então ela vai pedir, fazer pedidos picados, e talvez a sua logística não suporte esse tipo de entrega. Entrega de pão, por exemplo, tá lá licitando 100 mil quilos de pão, mas a entrega do pão é uma entrega ponto a ponto, onde vai ser entregue em cada escola. Isso pode se tornar um problema para o seu planejamento,
tá? Então é importante você analisar principalmente questões logísticas quando a gente vai falar de planejamento em empresas, né, que pretendem vender para órgãos públicos. Uma outra pergunta muito importante é: o órgão público está pagando? Está pagando. Uma pergunta que você tem que fazer. Ah, eu vi um edital na prefeitura de uma cidade qualquer. Eu, enquanto fornecedor, eu tenho que fazer esse questionamento. Eles estão pagando? Eles não estão? É interessante vender para esse órgão público? Não é? Então, fazer questionamentos. É claro que quando você tem um contrato e você fez uma entrega de um serviço ou um produto num órgão público, por lei você tem direito de receber, porque a gente tem as fases contábeis, que é empenho, liquidação e pagamento. Mas até que isso aconteça, isso pode demorar e você pode quebrar, né? Se, dependendo do tamanho do vulto, né? Da compra que eles fizeram. Então é interessante que você consulte a situação financeira do órgão que você quer vender. Converse, né, com outros fornecedores, verifique nos tribunais de contas, tente consultar a vida daquele órgão público. Como você faz com um cliente pessoa física, né? É consultar para ver se o órgão público que você está querendo vender ele é um órgão público bom, se é interessante, né? Se vai ser um bom pagador e se você realmente vai ter o que a gente chama de uma boa parceria com esse órgão público. Então, essa é a ideia de planejamento para fornecedor, é que você esteja ciente de todas essas situações, que você primeiro tem que ter uma empresa, que você tem possibilidade de encontrar licitações em várias fontes. Hoje a gente tem a possibilidade da internet de achar licitações em qualquer lugar. Vou ter capacidade de cumprir o contrato? É uma pergunta que você vai ter que fazer. Se o órgão está pagando e criar uma parceria com esse município. E a parceria, ou com esse ente público, né? E essa parceria ela é muito importante porque você cria o que a gente chama na internet de criar leads, né? Quando você, por exemplo, às vezes as empresas não gostam muito de fazer estimativa de preços para um pregão, por exemplo. O órgão público manda a estimativa e a empresa não gosta de responder. E, na verdade, essa resposta, você acaba criando uma empatia com aquele órgão, né? O órgão se sente parceiro seu. A hora que ele precisar de algo, o primeiro fornecedor que ele vai contatar é você. Tem possibilidades de compra que não necessariamente necessitam de licitação. E, às vezes, pode ser o gatilho para você conseguir vender para esse órgão público, tá? Falando de planejamento agora para o órgão público, né? Que aí entra a pessoa do agente público, vocês que são agentes públicos, é aqui que a gente vai entrar, né? O que é importante na fase de planejamento para o órgão público? Primeiro, sempre pensar a longo prazo. Por que a gente fala de pensar a longo prazo? Porque o setor público ele tem um problema que é uma palavrinha, que é a urgência, né? Não sei se vocês já ouviram isso, vocês que são agentes públicos. Principalmente na área de licitações e contratos ou na área de compras, tudo é urgente, né? As pessoas se esquecem muito rápido das coisas. Nos cursos presenciais, a gente tem situações onde as pessoas esquecem em festa junina, por exemplo. Né? Um evento que tem todo ano, que precisa comprar algo, por exemplo, um milho de pipoca, uma paçoca, alguma coisa para o evento, e simplesmente esquecem de solicitar, e aí no último dia, aí vem com a urgência, né? E geralmente a urgência vai causar um erro, né? Porque a gente tem sim algumas situações, como é o caso hoje do Covid-19, de você tratar como uma situação emergencial. Mas geralmente as urgências que a gente vê na prática no setor público são urgências por falta de planejamento. São urgências por falta de capacitação dentro do setor público, por falta de ter visão a longo prazo dentro do setor público, que a gente acaba causando a urgência, tá? Preciso do bem ou serviço? É uma pergunta que tem que ser feita, né? Na hora de planejar uma contratação. Eu vou precisar daquilo realmente? A gente anda bastante, principalmente em municípios, e a gente vê muitos lugares que compram produtos ou fazem serviços sem necessidade. Compram só para gastar um dinheiro,
né? E sem um fim público para aquilo. Tem um exemplo de uma Câmara Municipal que comprou uma caminhonete para um presidente da Câmara de uma cidade de 3 mil habitantes, que a caminhonete custava 240 mil reais, né? Então, às vezes, a gente cumpre toda a legalidade e esquece do fim, o porquê daquilo, né? Às vezes é isso que acontece quando a gente não usa o planejamento como uma fase primordial dentro do setor público. Outra pergunta: tenho dinheiro para isso? Eu vou ter dinheiro para pagar aquela contratação? A gente vê muito, principalmente em prefeituras quebradas, porque governos passados ou até os atuais compram e não pagam, né? O setor público ele é muito mal visto lá pelos fornecedores, principalmente porque a gente compra muito bem e paga muito mal, né? Então o setor público ele tem que aprender a ser um bom pagador. Quando eu digo isso, eu digo de uma forma genérica, né? É claro que tem órgãos públicos que são ótimos, né? Pagam muito bem, mas às vezes o órgão público tem dificuldade de achar empresas boas porque não é um bom pagador, né? Então, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas de quando eu vou pensar em fazer algo na administração pública a respeito de contratações é: eu tenho dinheiro para pagar isso? Eu vou ter dinheiro futuramente para pagar isso? É uma pergunta que deve ser feita pelos entes públicos, né? Criar parcerias, né? Da mesma forma que o fornecedor é importante, que tenha parceria com o órgão público, a gente tem que ter parceria com os fornecedores. Porque por muitas vezes é deles que vai sair, são deles que vão sair as informações que a gente precisa para uma licitação, por exemplo, né? Então é importante criar esse feedback, né? Alterações de descritivos de produtos, informações sobre novos produtos. Então você tem que ter uma certa parceria, uma parceria legal com esses fornecedores, né? Isso é importante. Definição de objetos. A fase de planejamento, ela vai cuidar de pensar o objeto, né? Às vezes o órgão público ele compra mal porque ele escreve muito mal. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa precisa de uma geladeira, ela quer uma geladeira 400 litros, duplex, branca, com rodinha, ar-condicionado, direção hidráulica, tudo. Ela precisa de uma geladeira que ela sonha, a geladeira dos sonhos ela precisa para a escola que ela trabalha. Só que a hora que ela vai escrever isso num termo de referência, que é um documento que inicia um processo licitatório, ela vai lá e coloca geladeira, né? Com esse descritivo geladeira, a tendência do fornecedor entregar um frigobar é grande, porque ele vai entregar a menor geladeira possível para aquela licitação, tá? Então, definir objetos é importante que você pense ele antes de definir. E isso através de um planejamento, né? De pensar, de estudar, conversar com fornecedores, conversar com o órgão solicitante, né? Pensar isso para que quando o objeto seja construído lá na frente e contratado, você tenha pensado ele antes de ter comprado. Pesquisar modelos de editais, né? Nada impede que você procure uma cidade vizinha que fez a mesma contratação, que você procure sites, né, de pregões eletrônicos, ou sites do governo, sites do TCE. O TCE também faz compras, né? Às vezes você está em dúvida sobre alguma cláusula que você quer colocar no seu edital e não sabe se é benéfico, se é bom, se eu posso exigir atestado de capacidade técnica, se eu não posso, né? Então, junte, né, documentos, ferramentas que te ajudem a montar uma boa licitação. Então, junte modelos digitais, veja quais são os melhores, né? Olhe o que os outros estão fazendo. Isso é muito importante nessa fase de planejamento. Definir prazos e limites, né? Então, prazos e limites são muito importantes. Ah, Marcos, que prazo você está falando? Acontece muito em órgão público de as pessoas perderem prazo. Por exemplo, se determina assim, ó, até dia 10 de março, todos os setores vão ter que mandar solicitações de material de expediente. Aí chega dia 10 de abril, ninguém mandou ainda, né? Então você tem um atraso nos procedimentos por simplesmente as pessoas não cumprirem prazo.
Então é importante que as pessoas cumpram os prazos que foram determinados pelo planejamento, né? Prazos de pedidos, prazos de entregas. Às vezes a gente vê também fornecedores que você tem 5 dias úteis para fazer uma entrega. O fornecedor demora 45 dias e o órgão público não fez nada, ele não agiu, né? Então se exige do órgão público que ele haja em benefício aí desse bom planejamento, né? Então é importante que ele faça isso. E a importância dos órgãos ou dos setores participantes, né? Do setor, vamos colocar como setores participantes. Por que que isso é importante? Porque por muitas vezes, principalmente em prefeituras, trazendo bem para o lado de prefeituras, o setor solicitante ele acha que ele não tem participação naquilo, né? Naquilo que você precisa. Então, por exemplo, ele quer a geladeira, mas ele não tem compromisso de descrever uma boa geladeira. Ele acha que a responsabilidade é do departamento de compras, a responsabilidade é do departamento de licitações. E, na verdade, a parte mais importante do processo licitatório está no termo de referência, que é a incumbência de quem precisa do bem ou serviço. Tá? Então, se a Secretaria de Saúde precisa de maca, é ela que vai ter que descrever a maca. Se a Secretaria de Educação precisa do kit escolar, é ela que vai ter que pensar na qualidade desse kit escolar. Em qual qualidade a gente vai exigir para ter um kit escolar de qualidade. Então, é nesse momento que o setor solicitante vai ter que entrar no meio da jogada. Você, enquanto órgão que faz o planejamento, vai ter que instruir essas pessoas a saberem fazer um bom termo de referência, por exemplo. A saberem que o termo de referência é o documento que vai dizer tudo dali para frente, de como vai ser o edital, de como vai ser o contrato, de como vai ser o cumprimento desse contrato. Tá? Então, cuidem bem dessa fase de planejamento. Tanto você, fornecedor, tá? Cuidando de todos esses aspectos que a gente já disse, como você, órgão público. Bom, falamos um pouco sobre planejamento e agora a próxima etapa, né, do nosso curso é falar um pouquinho sobre termo de referência. O governo ele tem por obrigação iniciar o processo de licitação ou um processo de dispensa de licitação com o que a gente poderia resumir como um pedido, né, uma solicitação e dependendo do que eu estou licitando, ele recebe um nome. Se eu estiver licitando bens e serviços comuns, a gente está tratando de um termo de referência, onde dentro desse termo de referência a gente vai ter o objeto que a gente precisa. Se a gente estiver falando de uma obra, a gente vai estar falando de um projeto básico, né? Então vai depender do objeto, do que realmente eu estou licitando, para saber o termo que a gente vai usar. Em bens e serviços comuns, que é a proposta da jornada de licitações, de falar sobre bens e serviços comuns, a gente vai estar trabalhando com termos de referência, né? Então, é quando o órgão público ele vai começar o processo de licitação, né? Ele vai começar a trabalhar aí com os seus termos de referência e aí, a partir daí, começar um processo. O processo ele segue um instrumento processual, vamos dizer assim, ele segue uma sequência lógica de passos que começa por um bom planejamento, que é algo de planejamento, de visão a longo prazo, e passando por uma fase instrumental inicial, que é a fase de termo de referência. É onde o órgão vai startar o processo de aquisição, ele vai pedir algo para que aquilo se torne verdade, né? Então, o primeiro passo para uma licitação ou para ter uma dispensa de licitação é o chamado termo de referência, né? Então, é onde a gente vai estar pedindo as coisas, né? Então, é o início processual do processo. Termo de referência, né? Dentro desse termo de referência, a gente vai ter as solicitações, tá? Onde nelas constarão quem está começando aquele processo, quem é o responsável, o porquê daquilo, com as justificativas, onde vai ser entregue, todas as características do objeto
a gente vai ter nesse termo de referência, tá? Então é importante que a gente tenha nessas solicitações essas informações. Dentro do termo de referência a gente vai ter a expectativa de gasto, né? Primeiro, uma pesquisa de mercado, que a gente vai falar também. A partir dessa pesquisa de mercado a gente vai ter o quanto ficou aquela licitação, então uma estimativa de quanto vai ficar essa licitação. A gente chega num valor estimado, né? Um valor estimado, tá? Para a partir daí a gente começar a passar para próximos passos, que seriam parecer jurídico, uma minuta de edital, uma minuta de contrato. Então aqui a gente está fazendo uma fase já processual, é em documento. Aqui a gente já tem documento para essa fase de elaboração de termos de referência. O que a gente tem que tomar cuidado nessa fase, né? Na fase de solicitações, lá onde a gente vai instrumentalizar o desejo, o porquê daquilo, né? É sempre importante lembrar que o processo ele segue uma ordem lógica, então eu tenho que ter uma solicitação para que aquilo seja pesquisado no mercado e não ao contrário, né? Às vezes algum ente público comete o erro de cotar primeiro para depois fazer o termo de referência. E aí aquilo dá indício de que quem fez aquele processo, quem elaborou aquele termo de referência não foi o órgão público e sim um fornecedor. Então o correto é você ter um termo de referência para depois o fornecedor fazer pesquisa de mercado. Quais informações essa solicitação, esse termo de referência vai ter que ter? Então, primeiro, o objeto, o que eu preciso, né? Ah, Marcos, eu não sei como descrever objeto. Lá no mesmo site do Comprasnet, lá onde a gente passou por buscar os editais, a gente tem a possibilidade de verificar materiais também e serviços, né? Então a gente vem aqui, ó, no CATMAT CATSER, tá? Só voltando aqui, a gente está no mesmo site lá do Compras Governamentais, a gente desce um pouquinho a tela, vem ferramenta de busca, né? CATMAT CATSER. A gente acessa através de botão e podemos pesquisar o que a gente quiser aqui. Por exemplo, eu vou pesquisar um objeto bem simples, caneta, tá? A gente vem, canetas compatíveis, aqui a gente vai ter vários descritivos de caneta, em caixa, em unidade, né? E o descritivo dessa caneta, tá? Então, caneta esferográfica, material bambu, material ponta, touch. Então, a gente tem um descritivo. Discriminar o objeto, na verdade, é você fazer é isso, né? Fazer um descritivo bem detalhado do objeto. E os cuidados que a gente tem que ter na hora de detalhar o objeto, se você não for consultar o Comprasnet, é você tomar cuidado para não escrever demais. Porque um descritivo muito bem elaborado a ponto de ser excessivo, ele traz a dificuldade de, na hora de você pesquisar mercado, você não encontrar esse produto ou serviço que você precisa. Então, um cuidado que a gente tem que ter no termo de referência é de elaborar algo que seja claro e que seja objetivo. E se eu preciso de que o serviço seja feito algo, que aquilo esteja contido no meu termo de referência. Se eu preciso de um padrão de qualidade para o meu produto, é aqui que eu vou colocar esse padrão de qualidade. Então, às vezes, a gente vê municípios ou vê agentes públicos pedindo qualidade nos produtos ou serviços que a gente compra lá no setor público. Só que aí esquece de, por exemplo, descrever bem o produto. E aí pede amostra, né? Pede um procedimento de amostra e o fornecedor entrega uma amostra que não é condizente com a qualidade que era esperada. Isso é um erro, né? Porque se eu quero um padrão de qualidade, por exemplo, arroz, eu quero que o arroz seja tipo 1 e tenha um padrão de qualidade safra velha. Se eu preciso disso do meu arroz, eu vou ter que descrever isso no meu termo de referência. E o Comprasnet, principalmente para produtos, ele vai te ajudar a descrever muito bem esses objetos, né? Esses descritivos que você precisa descrever para montar uma base de um termo de referência. É o início do seu processo. E que seja claro e objetivo. Então é importante aqui que ele seja claro e objetivo. Alguns detalhes que a lei pede, que ele não seja restritivo, porque um objeto restritivo, por exemplo, você quer um carro, o seu prefeito, o presidente da Câmara, para quem você quer que seja, e você restringe ao ponto de só aquela marca de carro ter.
o objeto que você tem. Isso você está cometendo um crime, né? Isso é restrição, você está restringindo a participação de outras empresas, né? Então, o descritivo ele tem que ser bem detalhado e tem que ser não restritivo, ele tem que ter mercado, tá? Então, essa é a palavra-chave. Você tem que procurar um objeto que te traga qualidade, mas que tenha mercado, que tenha disputa para esse objeto. E é aqui que você vai ter que pensar nisso. É aqui que você vai ter que descrever quantidade que você precisa, unidades, né? Parece simplório o que eu estou dizendo, mas é comum o órgão público errar a quantidade. A pessoa não saber diferenciar caixa de resma, litro de fardo, né? Eu estava num treinamento um dia, aí um aluno me deu o seguinte exemplo, que eu sempre cito em treinamentos meus. Professor, eu estava na minha cidade, tinha 3.000 habitantes. E um dia chegou no almoxarifado 2 caminhões de material de limpeza e começaram a descarregar papel higiênico. Descarregaram 2 caminhões de papel higiênico. Eu falei, mas por quê? Porque a pessoa que fez o pedido, ela ao invés de pedir rolo, pediu fardo de papel higiênico. Ou seja, ela estimou demais, né, a quantidade para aquele objeto. Ou seja, essa prefeitura ela tem papel higiênico até hoje, né, para estar pro resto da vida, né? Então, é comum o órgão público errar a quantidade, seja para mais ou seja para menos. Então, é um cuidado que se deve ter. Vai fazer uma solicitação, um termo de referência, muito cuidado com as quantidades, né? Padrão de qualidade, importantíssimo. Se você exige uma qualidade no seu produto ou serviço, aqui você vai dar esse padrão. É aqui que você vai dar o que você precisa para esse objeto, né? Garantia. Se você quer garantia do produto, você tem que estimar no seu termo de referência. Você tem que colocar qual a garantia esperada que você precisa para esse objeto, né? O que você espera com relação à garantia? Eu quero uma garantia de 1 ano, eu quero garantia de 2 anos. Às vezes, uma informação muito simples ela vai ser importante, por exemplo, cores. Por exemplo, eu quero que o móvel, a cadeira, orne ou combine com a mesa. Então, eu tenho que informar isso, né? E onde eu vou escrever isso? No meu termo de referência. É ali que eu vou dar um padrão de qualidade ao meu objeto. Uma observação importante para solicitações é que não pode conter marcas. Em condições normais, o setor público ele não pode direcionar para uma marca. Existem exceções, Marcos? Existem, né? Algumas exceções que a gente tem. Mandados judiciais. Tá? Se o juiz determinou que seja comprado a marca X, isso acontece muito com medicamentos, né? Então, às vezes o órgão público ele vai lá e precisa de um medicamento para um paciente que vai ser atendido e esse paciente ele entra com mandado judicial. A partir do momento que a gente tem uma ordem judicial para comprar a marca X do medicamento Y, é aquele medicamento, tá? Para garantia técnica, se o produto estiver em garantia, eu vou ter que comprar a marca, tá? Existem algumas possibilidades da gente colocar a marca ou similar, mas aí não é para direcionar para uma marca, e sim para dar um norte. Por exemplo, a impressora Y, tipo Samsung ou similar. Você dá um norte, ou Samsung 2035 ou similar. Você dá um norte para que aquilo aconteça. Existem produtos que só o descritivo dele não te deixa claro o que realmente está sendo solicitado. Então, isso ajuda os fornecedores a estar informando os preços que você vai precisar futuramente, tá? Prazo de validade, importantíssimo, principalmente para produtos. Se você quer um prazo de validade no medicamento, você tem que informar no termo de referência. É aqui que a gente vai solicitar esse prazo de validade que a gente necessita, né? Condições de fornecimento. De quanto em quanto tempo eu vou precisar do produto, ou em quanto tempo eu vou precisar do serviço, né? Local, né? Se for da prestação de serviços, né?
local de entrega, onde será prestado o serviço. Eu vou instalar um ar-condicionado no térreo, eu vou instalar um ar-condicionado a 10 metros de altura. Isso eu tenho que informar aí no meu termo de referência. Então, notem, tanto vocês fornecedores como vocês compradores, que essas são algumas das observações, das características que um termo de referência tem que ter, que uma solicitação tem que ter, né? Para que quando isso vai ser passado lá para um edital ou até para uma compra direta, vocês vão notar que o que tem no termo de referência é base para a pesquisa de mercado. O que tem na pesquisa de mercado é base para um edital. O que tem no edital é base para um contrato administrativo ou para uma ata de registro de preços. E a gente vai perceber que tudo que acontece daqui para frente em licitações, a base é o termo de referência. Então, o termo de referência, para ilustrar, tentar ilustrar melhor para vocês, é como se fosse o nosso alicerce. Uma licitação que foi mal descrita, que tem um mau termo de referência, tem uma forte tendência de ser invalidada, de ser impugnada, tá? Grande parte das impugnações de edital de licitação acontecem porque o termo de referência ele foi mal feito. Então, é tanto o papel do fornecedor ajudar nesse processo, né, de não querer só direcionar para o seu lado, porque não adianta, o edital ele tende a ser impugnado futuramente. É importante que o fornecedor conheça, né, como foram feitas essas condições, porque, por exemplo, vamos supor que você é um fornecedor de carro, tá? E aí o carro que você fornece, ele tem garantia de 2 anos e meio. E a prefeitura ela não te ouviu, ela ouviu um outro fornecedor, onde o carro dele tem uma garantia de 3 anos. Se ele colocar 3 anos de garantia aqui, você não consegue participar dessa licitação. Então, essa fase inicial, aquela fase do planejamento, onde a gente falou de criar parcerias, é importante para, na hora de chegar nesse termo de referência, o órgão público tentar colocar você no meio do pacote. Porque é isso que vai acontecer. Ele vai tentar buscar uma qualidade que lhe atraia. E para essa busca de qualidade, ele vai tentar buscar algumas marcas que te atendem, ou algumas empresas que atendem aquele objeto, para não restringir a ponto de não ter mercado, mas tentar trazer para o lado dele. Então, quanto mais parceria você, fornecedor, tiver com o órgão público, melhor para você conseguir entrar no meio do jogo, tá? Então, é importante que você tenha esse feedback aí dentro do processo de licitações na administração pública. Bom, falando sobre planejamento, né, numa primeira etapa, falamos sobre termos de referência como uma fase inicial de solicitações, e dentro desse mesmo termo de referência a gente tem pesquisas de mercado, né, onde até um certo tempo o órgão público considerava como uma boa pesquisa de mercado cotações com empresas e cotações com 3 empresas. O número 3 ele era considerado bom, né? Onde um órgão público que fizesse 3 cotações para uma licitação qualquer, isso era considerado bom, tá? Mas aí os órgãos de controle começaram a perceber que, na verdade, o número 3 ele não dizia muita coisa, né? Que ele não trazia um padrão de qualidade à aquisição, né? Tem uma pergunta que acontece muito no setor público, para pesquisar mercado para compra direta, para compra por dispensa ou para licitação? E quando era uma estimativa que era para uma licitação, a tendência é o fornecedor jogar lá para cima, né? Quem é fornecedor sabe dessa estratégia. E para o órgão de governo, para o órgão público, isso é muito ruim, porque aí o órgão público ele não tem uma realidade de mercado. Então, aí o que o governo federal começou a fazer? A criar outras formas de pesquisar mercado que não necessariamente tem que ser pesquisar mercado só com fornecedor, tá? Então, se você é fornecedor, se prepare para um órgão público que, se ele faz a coisa correta, ele não pesquisa mercado só com vocês, fornecedores. Ele vai pesquisar em outras fontes de pesquisa, porque é o que o governo federal determina hoje que se faça,
tá? Então acabou aquela história de tem 3 cotações, né? E aí tá tudo certo. Hoje se perde muito mais fontes de pesquisa, né? Quais são elas? Quais as possibilidades, né, de pesquisa de mercado que a gente pode estar utilizando? Então, depois de um bom termo de referência, um termo de referência bem equilibrado, a Instrução Normativa 5 de 2014, era do Ministério do Planejamento, né, mas ele mudou para o Ministério da Economia. Planejamento, hoje Economia. Tá? O que se pede que os órgãos públicos usem como fontes de pesquisa de mercado? Eu disse a vocês que ele sai daquela pesquisa de 3 lugares, né, onde se tivesse pesquisa em 3 mercados, estava tudo certo, e passa para as seguintes fontes, onde a gente pode ter banco de preços, ou ele chama de painel de preços porque foi o governo federal que tem, e é um site, que é esse site aqui, ó, que está também no Compras Governamentais, onde os órgãos públicos e vocês, fornecedores, também podem consultar preços negociados, tá? Então, a gente tem vários filtros, tá? Para esse painel de preços, valor de compras homologadas, olha que valor interessante aqui para vocês usarem, né? A gente pode pesquisar por ano, então vamos colocar aqui o ano de 2019, tá? Pesquisar um objeto aqui, vamos no arroz, né? Objeto simples. Vamos pesquisar um arroz tipo agulhinha e ele vai me trazer aqui, ó, quantidade de processo de compra, valor de compras homologadas, né? Eu escolho aqui o tipo de produto, ó, então embalagem 5 quilos, quilograma, vamos pegar em quilo aqui. Então a gente tem um mapa, né, de preços de como esse preço oscila, tá, nas negociações públicas. Regiões, então aqui a gente tem quantidade de regiões, de fornecedores por região, a gente pode avançar a análise, e aí a gente tem um preço aqui de média, né, onde essa média, ela pode estar viciada por um preço que ficou lançado errado, a mediana, né, 2,89, um menor valor de 1,85, então nesse caso, nesse exemplo que a gente já não usaria a média, essa média aqui, como um parâmetro, né? Aqui a gente pode selecionar o nosso estado, então, por exemplo, ó, se eu selecionar o estado de São Paulo, a gente tem já uma média do material de 3,6, né, para esse arroz que eu selecionei aqui, tá? Então, esse tipo de pesquisa, ela é válida tanto para o órgão público, tá? Com uma primeira fonte de pesquisa até, não necessariamente tem que ser com empresas. E é interessante para você, empresário, também, porque a partir daqui você sabe, dentro da região que você trabalha, que você escolher trabalhar, o que os órgãos públicos estão pagando, né? Qual é a faixa de preço que eles estão conseguindo, para você ter uma ideia se você consegue disputar preços de igual para igual nessa licitação, né? Então, aqui esse relatório a gente consegue imprimir, a gente consegue selecionar os lugares, ó, então é a Prefeitura de Pederneiras que fez essas compras, né? Então, a gente consegue utilizar essa ferramenta de busca de preços para pesquisar mercado, né? Então, e é uma determinação do governo federal. Ah, Marcos, tem outras possíveis? Tem outras, por exemplo, se o órgão público usa a licitações E do Banco do Brasil como ferramenta de pregão eletrônico. Lá você vai ter preços das negociações do licitações E. Você usa a BEC de São Paulo, né? Que é a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. Você vai ter uma ferramenta de busca de preços lá também. Então, todas as ferramentas de pregão eletrônico geralmente vêm com uma ferramenta onde você consegue consultar preços, tá? Então, essa é a ferramenta do Comprasnet para você verificar quais os preços, né? Então, aqui a gente tem que um valor unitário de 2,60, né? Aí depois tem a outra empresa que cotou a 3,52. Então, a gente tem a realidade do mercado. É para isso que o painel de preços vai servir, para te trazer não só aquela pesquisa de mercado que o fornecedor faz, geralmente superestimada. Então, fique esperto você, fornecedor. O órgão público hoje ele tem ferramentas de equilibrar o preço muito mais do que o preço simplesmente que vocês mandam, né?
Sites, tá? É uma outra possibilidade de pesquisa de mercado. O governo nos dá essa possibilidade de pesquisar em sites. O detalhe, principalmente para municípios pequenos, se você é uma cidade pequena, de interior, né? Eu poderia fazer uma pesquisa assim, ó. Eu venho aqui no site da americanas.com, tá? Escolho um produto qualquer aqui, vamos escolher aqui pode ser um notebook. Então a gente tem um notebook Dell Inspiron, então Core 3 e tal, no valor 2.549. Esse preço ele serviria de base para o meu referencial? Talvez sim, tá? E é o que o governo federal ele pede que você faça, que você consulte sites tanto oficiais, por exemplo, um site oficial que a gente poderia consultar, o site da ANP, né? anp.gov.br, né? Onde você consegue consultar valor de combustível. Mas qual é o detalhe de uma pesquisa dessa, né? Num site, por exemplo, da americanas.com? É que se você mora numa cidadezinha no interior, onde a dificuldade de logística é grande, onde você não tem fornecedores que se interessam muito pelos seus suprimentos, você corre o risco de colocar um preço desse da Americanas ou da Casas Bahia, ou que seja qualquer fornecedor que tenha sites, e-commerce, né? E simplesmente chegar no dia do seu pregão e fracassar, porque nenhum fornecedor vai conseguir chegar nesse preço da americanas.com. Então, se você for utilizar sites para pesquisa de mercado, tome cuidado. Eu sempre oriento que pesquise em sites que são realmente o seu governo, né? Que não seja sites que não te tragam uma realidade de mercado. O ideal é que você tenha uma realidade de mercado, né? Por exemplo, sites oficiais, a gente tem aqui o site da ANP, onde a gente consegue fazer pesquisas de preço de mercado também, para saber preços, né, de combustível, né, de óleo lubrificante, de qualquer tipo de produto que vocês quiserem pesquisar, a gente consegue pesquisar também no site da ANP, né? Então, a gente tem aqui levantamento de preços e margem de comercialização, né? Histórico de levantamento. Aqui, achei. Tá? Então, a gente tem aqui, né, uma pesquisa onde você consegue fazer, por exemplo, por município. Vamos pegar aqui uma região aqui, etanol. Vamos pegar o município aqui. Etanol. Vamos colocar São Paulo. Tá? Um código. Eu não estou conseguindo ver esse código, então vamos mudar. Tá? Então você tem um relatório aqui da ANP, que também é uma pesquisa válida. Vamos pegar aqui Araçatuba, onde você tem os preços praticados em Araçatuba. Esse relatório ele pode servir de base para sua cotação de combustível, por exemplo. Qual é o detalhe? Vamos supor que você mora numa cidade vizinha a Araçatuba, uma cidade pequena, né, de interior. O que pode acontecer? De você usar esse preço de referência na sua estimativa, por exemplo, pegar a média de preços aqui, ó, de 4,1 o valor da gasolina, lá nos postos de Araçatuba, e chegar na sua cidade e não ter nenhum posto que fornece a 4,1 a gasolina, né? E aí você tende a fracassar o seu pregão porque você usou o preço da anp.gov.br. Então, é possível cotar na Americanas ou cotar preço na ANP? É possível, mas eu tenho que tomar cuidado para que isso seja o meu real preço de mercado, tá? Então, eu posso pesquisar em sites oficiais ou de lojas? Eu posso. Eu sempre aconselho que se vai pesquisar em site de loja, pesquise em uma loja que venda para órgão público, que tenha um e-commerce e que venda para órgão público. Porque a tendência é de ser um preço mais real do seu mercado, né? É importante pesquisar esse mercado? Mas se não for o seu mercado, não vai adiantar de nada. Contratações semelhantes é uma outra pesquisa, onde o órgão público ele pode
pesquisar mercado com a cidade vizinha, por exemplo, verificar qual foi o preço negociado com a cidade vizinha, tá? Então, ele vai lá, consulta, pede uma ata ou pede um contrato dessa cidade vizinha, e aí ele consegue ter uma consulta de preços, né? O papel eles pagaram R$ 100, né? E aí a gente tem uma referência do que o meu mercado regional está fazendo. Os tribunais de contas hoje, eles têm possibilidades de controle desse ponto, de verificar o que está acontecendo na região, né? E aí, principalmente para você, órgão público, é muito ruim quando você, por exemplo, cota R$ 300 numa caixa de papel que o outro que você vendeu em outro lugar por 120. Isso é um perigo para você. Então, seus preços, quando você pratica no órgão público, eles têm que ser balizados. Assim como também o órgão público tem que tomar cuidado com isso. E, por fim, o Ministério da Economia, hoje, né, ele fala que a gente pesquise com empresas. Tomando cuidado que essa cotação não pode ter mais que 180 dias, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, que a cotação tem que ser válida, que eu posso pesquisar mercado por telefone, tá? Essa pesquisa é válida, mas desde que você anote, né, número do telefone, dia e hora da ligação, quem foi o atendente, e você, agente público, pela sua fé pública, vai assinar essa pesquisa de mercado, tá? Que as empresas têm que ser do ramo, né? Eu não posso cotar carne com quem vende caneta, tá? Então eu tenho que tomar cuidado nesse aspecto de cotação, que eu tenho que cotar descritivo cotado deve ser igual a descritivo licitado. Marcos, por que isso? Porque se eu mudar as coisas no meio do caminho, às vezes você pega uma cotação mal feita, que tá lá, papel. Aí chega na hora do edital, na hora de mandar para a licitação, eles floreiam, né? Eles colocam o descritivo do papel. Se aquele descritivo ele não foi condizente com o que foi cotado, provavelmente você tem dois objetos, um que foi cotado e outro que foi licitado. A tendência disso dar problema numa licitação é muito grande. Então é importante sempre seguir os passos do processo. De primeiro ter um termo de referência, um planejamento muito bem elaborado, um termo de referência com um pedido muito bem elaborado e chegando numa pesquisa de mercado com base nesse pedido muito bem elaborado, tá? Então, ela tem que ser válida, né? Então, essa validade, o Ministério da Economia ele limita a 180 dias, mas dependendo do objeto, 180 dias é um prazo muito longo. Se a gente estiver falando no caso que a gente citou de combustível, você tem uma sazonalidade de preços muito grande. E se você utilizar 180 dias como uma boa validade de proposta, você vai chegar no seu pregão e aquele preço não vai ser válido, né? Você tende a fracassar, tá? E é nessa hora da pesquisa com empresas que os fornecedores entram, né? Que você, fornecedor, vai entrar, que o órgão público ele vai te pesquisar para você fornecer preço. Aí eu volto a dizer, Marcos, é importante mandar a estimativa de preços? É importante, porque aí você cria lead, você cria empatia com o órgão público, você cria uma parceria com o órgão público. A hora que ele precisar de alguém, é você que ele vai lembrar, tá? Então, e é aqui na pesquisa de mercado que a gente sempre aprendeu, nós que estamos há mais tempo no órgão público, que você tem que cotar em 3 lugares, né? A gente sempre aprendeu isso. E, na verdade, não tem uma lei que determine isso, né? Que você cote em 3 lugares, que esse é o mínimo. Até porque o número 3, ele às vezes não diz nada. Se você tiver uma cotação de 100, uma de 1.000, uma de 3.000, você tem 3, mas não diz nada, né? Então, eu sempre oriento que cotação de preços com empresas, primeiro, você tem que tentar mandar para o máximo de empresas possível, tá? E que se por algum motivo, ou por o mercado é ruim, ou porque o objeto é restrito, e você não conseguiu cotar, você vai ter que justificar. E é a orientação do TCU, que você cote no número máximo de fornecedores, de preferência com um mínimo de 3, para ter um número ímpar aí de disputa, né? Para você ter uma cesta de preços, né, de fornecedores, e a partir desse momento você chegue a um denominador comum, tá?
A mesma instrução normativa vai dizer que você pode usar a média, a mediana ou o menor preço, tá? Então, essas ferramentas a gente pode usar para balizar preços. E eu não preciso ficar preso só a uma busca de preços. Eu posso usar o painel de preços, o site, contratações semelhantes e pesquisa de mercado. E além disso, eu posso usar também os meus contratos passados ou atas de registro de preço. Que são contratos que eu já tive, tá? Então, são contratos que eu, órgão público, já tive. Então, você, fornecedor, fique muito esperto com isso. Hoje, o órgão público ele tem ferramentas para chegar num preço melhor do que aquele que você estimou. Então, você, agente público, você pode usar os seus contratos, os seus próprios contratos administrativos passados, para balizar os seus próximos preços. Verificar o que você está pagando. Porque, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você fez uma pesquisa de mercado para comprar papel em 10 lugares. E você chegou num preço de R$300 de média. Tá? Então, você cotou em 10 lugares e chegou num preço de R$10 de média. Só que o seu último contrato vence no dia 10 de maio, ou seja, no mês que vem, e você paga por ele R$150. Então, é isso que você paga, que você está pagando no papel. A pergunta é, qual o seu valor de mercado para o papel? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre faz em curso presencial. E, na verdade, eu vou ter que montar a minha cesta de preços, né? Então, eu vou ter que considerar esse último valor do contrato, eu vou ter que considerar o que a economia oscilou, se teve inflação, se não teve, eu vou ter que considerar a pesquisa de mercado. Às vezes, eu não vou fazer o preço médio, eu vou usar uma mediana, né? Eu vou chegar num preço melhor. Eu vou pesquisar preços em sites, vou pesquisar preços em mercados semelhantes, vou pesquisar preços no painel de preços ou em qualquer outro banco de preços que eu tiver e vou formar a minha cesta. É essa a ideia, né, de quando a gente faz pesquisa de mercado hoje em dia. A gente forma uma cesta de preços para que no momento que isso chegar num setor de licitação, que virar um pregão, que virar uma sessão de pregão, seja ele eletrônico ou presencial, a gente tem um preço de mercado real e não um preço superestimado, que é o que acontecia quando se fazia só 3 pesquisas de mercado com fornecedores, tá? E por fim, a gente chega numa estimativa de valor para um pregão. Se eu estiver falando que eu vou para um pregão, eu vou fazer uma estimativa. E se eu falar que eu vou para uma compra direta, aí o menor preço é o que eu vou considerar dentro, geralmente, de uma pesquisa de mercado com fornecedores, tá? É claro que para você, órgão público, é sempre bom consultar as outras fontes para chegar num preço, para até brigar com o fornecedor da sua compra direta, né? Hoje a gente está tendo muito problema de emergência através do Covid, máscara, né? Que a máscara custava R$1, hoje ela custa 30, né? Então, é uma hora de briga, né? Dos compradores públicos aí, tentarem entrar numa briga de mercado, tentar negociar para ter melhores preços, né? Então, esse valor de referência, que a gente chama de pesquisa de mercado para preço de referência, a gente vai chegar, o objetivo dessa pesquisa é chegar nessa hora aqui, né? É chegar nessa hora aqui e formar ou uma estimativa de preços para um pregão ou um preço que vai servir de base para minha compra direta, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. A aula onde a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre termos de referência e a gente falou sobre pesquisa de mercados válidos, tá? Então, até o próximo encontro e um forte abraço.